Salve amiga, salve amigo do canal Mil por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Se hoje é quinta-feira ou estamos próximos do fim da quinta-feira, amanhã vai ser o sextou, aquela coisa maravilhosa, final de semana se aproximando, é dia de TBT, dia de a gente trazer um fato marcante, histórico em 2 e 4 rodas do esporte a motor no Brasil ou no mundo. Então você já sabe, é o dia de você se inscrever no canal, é o dia de você deixar o seu like, é o dia de você ativar as notificações para receber o nosso conteúdo inédito. Deixe o seu apoio, é fundamental para o canal, se inscrevendo, deixando o seu like e participando do clube de membros. É muito importante, tem planos muito baratos, a partir de R$ 2,99 você pode contribuir para, quem sabe, receber aí vídeos que fiquem 1, 2 horas apenas para os membros do canal, e aí depois vocês podem assistir ao todo o conteúdo, claro, os inscritos, os não inscritos. Logicamente que a gente prefere que as pessoas se inscrevam no canal para que o alcance do A Mil por Hora seja ainda maior, para que o algoritmo do YouTube entenda que a gente traz um conteúdo relevante na área do automobilismo. Bom, todo mundo já sabe, eu estou em João Pessoa, falei no vídeo da Fórmula Indy, que eu estou aqui por conta da Copa Brasil de Kart, mas nesse final de semana tem Fórmula 1, tem Stock Car, assunto não vai faltar. E sobre Fórmula 1, é o GP da Bélgica, que encerra a primeira fase da temporada, a gente vai ter um período de férias, e o campeonato volta com o GP da Holanda de Zandvoort, no final de agosto praticamente. Até lá, as fábricas estarão fechadas, não poderemos ter desenvolvimentos, não poderemos ter novidades na parte técnica, talvez apenas a questão burocrática de contratos, e acabou de ser anunciado, por exemplo, que a Haas terá Oliver Bearman e Esteban Ocon para a temporada 2025 do Campeonato Mundial de Fórmula 1, restando 5 vagas do total de 10 equipes que a Fórmula 1 possui hoje. 5 vagas estão em aberto. 5 vagas em aberto. A vaga da Mercedes, a vaga da Williams ao lado do Alex Albon, a vaga de piloto da Mercedes ao lado do George Russell. A Racing Bulls ainda não definiu se vai ficar com os seus 2 pilotos. O Carlos Sainz está tentando acertar com Audi, com Alpine, com Sauber. Tem uma questão aí que ainda está muito pendente, mas o jogo está começando a se fechar e as vagas devem ser fechadas até antes do fim do campeonato de 2024. Mas, como o assunto é GP da Bélgica, e temos um fim de semana em Spa-Francorchamps, que é uma pista lendária do automobilismo mundial, e centenária, completou 100 anos em 2024, cabe lembrar de uma corrida que teve contrastes. Em 1994, exatamente 30 anos, o GP da Bélgica marcava um momento histórico para a categoria, que foi uma pole obtida por um piloto que estava ainda no seu 2º ano da Fórmula 1, era a primeira pole dele, e ele já mostrava o quão ele valia na pista molhada, que era o Rubens Barrichello. O Rubens, ele arriscou botar um tipo de pneu que não casava para asfalto muito molhado ou muito úmido, mas a aposta se pagou, porque o Rubens sempre teve uma finesse nesse tipo de condições. Cabe lembrar que a primeira vitória dele na Fórmula 1 foi em condições adversas. Foi quando ele matou no peito e falou assim: deixa para mim que eu levo o carro assim como eu estou, com o pneu frisado, numa pista encharcada em diversos pontos, em Hockenheim. Não era o pneu para chuva. O cara veio da 18ª posição depois de um treino infeliz e conquistou uma vitória categórica, magistral, épica, daquelas que a gente tira o chapéu pro Barrichello. E com 22 anos de idade, um garoto de uma equipe de 2º escalão, que era a Jordan, que lutava para ser o quê? 5ª força do Campeonato Mundial de Construtores em 94, atrás da Williams, da Ferrari, da Benetton e da McLaren, o cara vai lá e faz a pole position. E assim, era um momento muito crônico, muito crítico, muito difícil para o torcedor brasileiro assimilar, por exemplo, a perda do Ayrton Senna, que ainda não tinha sido bem digerida. Tinha-se passado, sei lá, 3, 4 meses da morte do Ayrton, e a Fórmula 1 vivia ensombrada, não só pela morte do Senna, como pelos acidentes do Wendlinger, como pela morte do Ratzenberger, pelo acidente do Monterrey em Barcelona, como também pelas suspeitas de irregularidades em diversos carros, principalmente a Benetton. A Benetton estava no olho do furacão
por duas razões. A primeira, por uma punição de black flag ao Michael Schumacher, depois transformada no stop and go, que o piloto cumpriu, e depois a FIA cismou que a punição não era bem aquela e desclassificou o Schumacher do GP da Grã-Bretanha. E aquela vitória do Damon Hill, conquistada na pista, com o Schumacher zerando, foi importante para o piloto britânico ganhar moral no campeonato. Depois, algumas semanas se passaram e tivemos o episódio do carro do Jos Verstappen virando uma espiviteira do Grande Prêmio da Alemanha, em Hockenheim. E aí descobriu-se que para uma melhor vazão do combustível a cada reabastecimento, que tinha regressado à Fórmula 1 depois de 11 anos, a máquina de reabastecimento não tinha o filtro de gasolina para evitar impurezas e, sobretudo, ele era um controle da vazão do combustível. E daí as pessoas se perguntavam, caramba, por que a cada parada a Benetton faz trabalhos melhores que a Williams? Porque ela levava vantagem, de forma escusa. A Benetton estava no olho do furacão. E aquela corrida da Bélgica, já na reta final da temporada, muita coisa de bastidor fervilhando, Schumacher dando resposta atrás de resposta, ele ganhou a corrida de Spa-Francorchamps, como ganharia inúmeras outras vezes. Mas houve um detalhe. A Fórmula 1, depois de tudo que aconteceu do Senna, modificaram algumas pistas, fizeram chicanes inverossímeis, uma em Barcelona e outra até mesmo na Rouge de Spa-Francorchamps, tinha uma chicane, para dar uma reduzida na velocidade, uma freada no perigo da pista belga. Mas, à guisa de tentar reduzir o downforce dos carros da Fórmula 1, eles passaram a ter uma prancha de madeira por debaixo do assoalho, e essa prancha de madeira, ela determinava a altura mínima do carro em relação ao solo, e ela não poderia apresentar um desgaste além do permitido no centro do material. Ok? A situação era essa. Era uma coisa técnica, regra é regra. Ok, tinha sido implementada no meio de um campeonato, ou seja, foi feito um adendo no regulamento técnico, onde a skid block, que era o nome dessa peça, dessa prancha, ela foi implementada no assoalho de todos os carros da Fórmula 1. Alguns reagiram melhor a skid block, outros nem tanto, outros a abertura da entrada de ar do periscópio para redução da potência dos motores. Houve carros que perderam performance, como a Erros do Christian Fittipaldi, a LaRousse e tantos outros. Isso de fato aconteceu. O caso é que o Schumacher deu uma escapada perto da Coupe aux Frères durante a prova e passou por cima de uma zebra. E ao passar por essa zebra, ele terá danificado o assoalho do carro. Quando o comissário técnico Joe Bauer procede à verificação técnica e descobre que o desgaste da skid block é maior do que o limite permitido pelo adendo do regulamento, o que a FIA faz? Caneta o Schumacher e desclassifica o piloto alemão pela segunda vez na temporada. E automaticamente promove a vitória a Damon Hill, que vence o GP da Bélgica de 94. Não obstante, há as situações advindas ainda das reclamações contra a Benetton, contra a conduta do Schumacher, e o piloto alemão acaba suspenso por duas provas. Terá o tribunal da FIA sido parcialmente decisivo para que aquele campeonato não chegasse ao final ou não fosse decidido antes do seu término, que chegasse a Adelaide com o Hill em condições de brigar com Schumacher pelo título. A verdade é essa. É claro que as falcatruas da Benetton foram cruciais para que Schumacher vivesse momentos entre a cruz e a caldeirinha, que a equipe estivesse, como já falei, no olho do furacão. E nada justifica um time
fraudar o equipamento de reabastecimento para fazer um piloto ganhar corridas com um carro que... O que ele tinha de excepcional? Talvez coisas escondidas de software, de eletrônica, que a Ferrari também tinha e que dizem outros carros tinham também, mas que ninguém conseguiu provar. Mas a Benetton foi pega com boi de piranha. Muito por conta, talvez, da conduta vil do seu, então, team principal, Don Corleone, aka Flávio Briatore. Em se tratando do Flávio Briatore, a Benetton era capaz de tudo. Foi capaz, como o Renault, do Singapura Gate. Então, é procurar chifre em cabeça de cavalo. Então, você sabe que você vai achar na cabeça de cavalo um chifre e vai estar lá o Flávio Briatore sendo o culpado por todas as mazelas de uma equipe. E o Schumacher, ademais, era um piloto já muito talentoso. A gente sabe que ele jogava muito duro, às vezes jogava muito sujo, e não tinha necessidade de passar pelo que passou, de ser suspenso por 2 provas. E o cara com 2 corridas a menos que todo mundo que disputou 16 etapas ainda foi campeão do mundo. Mesmo com toda essa polêmica da Bélgica, a segunda desclassificação e antevendo uma suspensão que o deixou de fora na Itália e em Portugal, e deu vergonha de ver o J.J. Leto se arrastar com o carro do Schumacher. E a Williams, por força das circunstâncias, acabou que o David Coulthard ganhou uma prova e o Hill ganhou a outra. E aí o Schumacher desmoralizou o Hill em realizando a fronteira, o Hill desmoralizou o Schumacher em Suzuka, com uma atuação de gala, possivelmente a maior vitória da carreira do Damon Hill, e aí teve Adelaide, aquela situação toda. Mas o GP da Bélgica é marcado por isso, pelo menos esse de 94, por essa controvérsia da história do assoalho da skid block, que se desgastou além do permitido por conta de uma passagem do Schumacher numa zebra mais atrevida, e pela primeira pole do Rubinho, que por si só já era um marco, um feito, considerando que o Brasil estava órfão do Senna, o Rubens queria carregar aquela responsabilidade de suceder o Ayrton, e sabia que seria difícil, que era uma tarefa quase impossível, suceder um tricampeão mundial de Fórmula 1 à altura, tanto que não conseguiu, o Massa também não. Aliás, acho que eu já repeti, eu já disse isso e vou repetir, Ayrton só teve um, Piquet só teve um e Emerson só teve um. Qualquer tentativa de produzir um outro piloto comparado aos 3 é furada, esquece, não dá. O piloto tem que ter o seu brilho próprio, né? E o Barrichello, apesar de ser muito competente, não tinha estofo de campeão. Ou eu estou mentindo? Né? Muito diferente do Schumacher, muito diferente do Prost, do Mansell, do Piquet, do Senna, do Alonso, do Vettel, do Hamilton, até do Verstappen, que é o piloto assim, de carisma, né? Zero. Rosberg, Jacques Villeneuve, né? Esses até a gente dá uma, né? Veja bem, como diz meu amigo Pedro Migão, veja muito bem. Mas a Fórmula 1 tem disso. Alan Jones, James Hunt, tem outros exemplos de pilotos que não tinham tanto brilho, mas foram vencedores de corridas e foram campeões do mundo. Isso faz parte. E ao Rubens acabou destinado o fato de ser segundo ao do Schumacher, mas ser um piloto competente, reconhecido isso tardiamente. Massa, mesma coisa. E a vida é assim. E segue o baile. Tá certo, galera? Nessa sexta-feira eu vou tentar fazer só o Minis com História, tá? E tem que acordar cedo nessa sexta-feira, inclusive, que tem classificatórias do Grupo 2 da Copa Brasil de Kart. A gente se vê no canal do BR Kart CBA no YouTube, tá? Com as corridas classificatórias do Paladino, Grupo 2. Amanhã as corridas classificatórias tem vídeo na parte da manhã, tem vídeo na parte da tarde e tem corrida no sábado. E aí, bye bye João Pessoa no domingo, já estarei no Rio. E na segunda-feira a gente tem live para falar do GP da Bélgica de Fórmula 1 com meu camarada Fred Sabino. Combinado, pessoal? Até amanhã com Minis com História, aqui no Homem por Hora com o Rodrigo Matar. Fui, tchau!